No início de 2024, o futebol perdeu duas lendas enormes para sua história, sendo esses Mário Jorge Lobo Zagallo e Franz Beckenbauer. Mas nesse vídeo eu irei tratar da perda de Zagallo, o único futebolista a ser tetracampeão de Copas do Mundo, tendo dois como jogador, um como treinador e um como coordenador técnico. Mas antes de irmos para o assunto do vídeo, eu peço por favor para que vocês deixem um like, compartilhem e comentem para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas, beleza? Muito obrigado desde já e vamos pro vídeo. Nascido em 9 de agosto de 1931 no estado de Alagoas, Mário Jorge Lobo Zagallo é, sem a menor sombra de dúvida, um dos maiores jogadores que passaram na história desse esporte. A história desse senhor de cabelos brancos que vocês estão vendo no fundo do vídeo é gigantesca, seja como jogador ou como técnico. Tanto que eu chego a ter dificuldade de pensar em como exatamente eu devo começar a falar dele. Mas uma coisa que eu não tenho tanta dificuldade em fazer é dizer que uma das suas maiores paixões, sem sombra de dúvida, era, como ele mesmo chamava, a amarelinha, o uniforme da seleção brasileira de futebol. Depois de já ter passado pelo América de Rio de Janeiro e Flamengo, Zagallo foi ter a sua primeira oportunidade na seleção brasileira aos 26 anos de idade, na convocação para a Copa de 1958. E cara, assim, se tu olhar no papel, o Zagallo tava muito mal acompanhado no ataque, né cara? Porque ele tinha só Pelé e Garrincha pra jogar do lado dele. Coisa bem pouca, bem básica. E além dessas duas lendas incríveis do futebol, a gente ainda tinha Mazola, Didi, Nilton Santos, Vavá, Pepe, caras com um peso enorme dentro da nossa seleção. E assim, se tu não conhece esses caras, pelo amor de Deus, vamos atrás da história do nosso futebol. Com essa grande equipe, Zagallo começava a escrever sua história dentro da seleção. E apesar de ter tido números discretos nessa Copa, ele era uma parte fundamental para que aquele time funcionasse, tendo praticamente inventado a função que hoje é usada em quase todos os times do mundo, que é a função de apoio ao lateral, quando o atacante volta mais no posicionamento para auxiliar na marcação junto do lateral. Sendo assim, na Copa de 62, o Zagallo também foi convocado, sendo a última que disputou como jogador, e tendo bons números, 5 assistências e 2 gols. Zagallo se aposentaria como jogador 3 anos após a conquista desse título. Mas, como sabemos, a história desse ser humano lendário não iria acabar por aqui no mundo do futebol. Em 1970, o Brasil passava pelo período da ditadura militar e, por diversos motivos políticos, o jornalista e então treinador da seleção brasileira, João Saldanha, foi demitido do comando da seleção às vésperas da Copa de 1970. E quando a botina apertou, quem foi chamado para assumir aquela seleção? Quem era um dos poucos bicampeões mundiais e que tinha experiência como técnico? Isso aí, foi o velho Lobo. Quando o Zagallo assume, ele simplesmente forma a seleção que, na minha opinião e na de muitos entendedores de futebol, foi a melhor seleção em qualidade técnica da história. Uma seleção que do meio pra frente jogava apenas com camisas 10. Zagallo teve o trabalho de fazer um time recheado de craques funcionar, tanto no ataque quanto na defesa. E talvez, vocês lendo isso, podem pensar que era uma tarefa simples, porque né, só tem cara brabo jogando. Mas olhem times como o PSG, o Brasil dos anos 80 e a era galáctica ali do Real Madrid de 2003 pra frente. Cara, deixar um time equilibrado, jogando com uma formação tão ofensiva, é extremamente difícil. Reunir tantos craques e fazer com que eles se disponham a marcar e jogar por você é muito complicado. Mas, pro Zagallo, essa tarefa não foi tão difícil assim, tendo vencido quase todos os jogos de goleada e jogando futebol primoroso e bonito. Sério, quem tiver interesse, quem tiver tempo, pesquise pelo menos os melhores momentos dos jogos do Brasil daquela Copa. Existem lances extremamente plásticos e impressionantes de se assistir, e tudo isso foi proporcionado em grande parte pela genialidade do nosso então tricampeão do mundo. Depois de encantar o mundo em 70, o Zagallo foi técnico do Brasil em 74 também, mas foi eliminado nas semifinais da competição pela Holanda de Cruyff, o que, na moral, não é nenhum demérito perder para a Holanda do Cruyff, era um grande... E após isso, ele teve um afastamento ali de 20 anos da amarelinha, e Zagallo só volta para a seleção em 1994 como coordenador técnico. E de novo, o velho Lobo participa da conquista de uma Copa, sendo o único tetracampeão do esporte. Mas ele ainda não tinha terminado de escrever sua história dentro da seleção, já que, logo após a conquista de 94, Zagallo assume a seleção, tendo como os principais objetivos a conquista das Olimpíadas de 1996, que era um título inédito para o Brasil até então, e da Copa do Mundo de 98. Nas Olimpíadas, o Brasil consegue apenas a medalha de bronze, e isso faz Zagallo sofrer uma pressão enorme, tanto da imprensa da época, quanto dos torcedores. Isso vai até a Copa América de 97. Mesmo rodeado de críticas e pressão, Zagallo vence dando show, humilhando algumas seleções e passando a vara em outras, e na grande final vence a Bolívia por 3-1 na altitude de La Paz. E é nesse jogo que uma das frases mais lendárias da história do futebol é disparada. É pra você. Vocês sabem quem são. Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir.
Essa frase é destinada a Juca Kfouri e Juarez Soares, dois jornalistas que criticavam muito o trabalho do Velho Lobo à frente da seleção, dizendo que quem devia assumir era Vanderlei Luxemburgo. E a frase então fica marcada na história, pelo momento, e simbologia pela que remete sempre que lembrar. Em 98, o Brasil vai à disputa da Copa do Mundo e na fase de grupos tropeça contra a Noruega, seleção na qual o Brasil nunca venceu. Muito interessante esse fato, tá? Mas mesmo assim, o Brasil chega às finais após um jogo eletrizante entre o Brasil e Holanda, onde é resolvido nos pênaltis, com o Tafarel sendo o grande destaque daquele jogo. Mas uma passagem que eu acho muito interessante, que eu acho muito legal do Velho Lobo, é a forma com a qual ele motiva cada um dos jogadores antes da disputa. A energia que ele passava, a vontade que ele tinha. Nós vamos vencer, pode dar certo. Quando ele chega no Tafarel, meu irmão, ele chacoalha o goleiro de um jeito, ele fala olhando nos olhos, provavelmente ele dizia que quem iria decidir era o Tafarel e tal, e cara, ele tava certo. E agora, como ele gostava de fazer essas contagens agressivas depois do jogo, só faltava um. Mas aí mora um dos grandes questionamentos da carreira de Zagallo. A escalação de Ronaldo Fenômeno para a final, mesmo após o jogador sofrer uma convulsão antes do jogo. Segundo o próprio Zagallo, após o jogador convulsionar no hotel da seleção, estava decidido que Edmundo jogaria a final em seu lugar. E mesmo depois de toda a preleção e de anunciar a escalação, Ronaldo entra no vestiário e diz que está bem pro jogo. Isso com o aval de um dos médicos ali disponíveis. E nessa situação, Zagallo decide por escalar o atacante mesmo após esse problema, na esperança que mesmo depois disso, depois de todo esse problema, o Ronaldo conseguisse resolver a partida, já que na época ele era o então melhor jogador do mundo. Mas não foi o que aconteceu. Naquele jogo, o Brasil sofre 3 gols, um péssimo desempenho da equipe brasileira, provavelmente desconcentrada pelo que havia acontecido com um de seus principais jogadores. Na coletiva pós-jogo, Zagallo é questionado sobre a decisão, mas a resposta que ele dá é essa daí. O Ronaldinho acabou entrando nessas condições. Fiquei várias vezes pensando em tirá-lo, porque podia dar uma luz. Porque entrou. Porque entrou, pô. Eu tô dando um troço, você quer detonar, porra? Eu tô aqui explicando um troço em alto nível. Você quer baixar o nível? Tá, mas você quer baixar o nível? Para, por favor. Ah, eu que tô baixando? Você sabe por que eu falo. E eu tenho moral e personalidade para falar. Entende? E muita. Vocês devem muito a mim. Entendeu? Estou aqui porque eu sou homem. Não sei de que caráter que você tem. Eu tenho dignidade e moral para falar isso. Você eu não sei. Não, deixa falar. Precisa ter educação com os franceses que estão aqui. Zagallo ainda participaria da Copa de 2006, mas essa para mim nem vale ser citada devido ao desgosto que eu tenho com essa seleção. Ao todo, Zagallo tem participação em 7 Copas, sendo 4 títulos, uma final, uma semifinal e uma quarta de final. Zagallo se aposentou aos 76 anos, 2007. Além da seleção, Zagallo assumiu o comando de times como Flamengo, Botafogo, Vasco da Gama, Fluminense, Al Hilal e entre outros. Ganhou alguns títulos por esses clubes, mas talvez o mais marcante sendo o tricarioca pelo Flamengo em 2001. Foi uma parada emocionante, o gol do Pet. Dá só uma olhadinha como o nosso senhorzinho ficou depois do jogo. Nós todos acreditávamos, sabíamos que era difícil. O Vasco valorizou, mas nós mostramos quem somos nós. É o preto e vermelho é que manda aqui. Antes de eu fazer esse vídeo, eu sabia muito bem da importância do Zagallo na história do nosso futebol. Mas, estudando para esse vídeo, vendo entrevistas, reportagens e principalmente pessoas que viviam com ele, eu entendi o porquê de tanto sucesso. E o porquê ele é importante não só para o nosso futebol, mas para o Brasil como um todo. Zagallo foi uma figura irreverente, foi convicto, espirituoso e confiante. Para mim, o Velho Lobo é uma grande figura de representatividade do povo brasileiro. Zagallo, em suas entrevistas, podia ser firme, mas também se permitia ser descontraído. Ele se permitiu sentir muitas alegrias durante a vida e lutou incessantemente para a realização dos seus sonhos, já que desde o início, ser jogador de futebol não era o que sua família queria para sua vida. Segundo o que eu li, o pai de Zagallo queria que o filho fizesse faculdade de contabilidade para assim ajudá-lo em sua empresa, mas com o apoio de seu irmão, Zagallo conseguiu seguir o seu sonho. E uma coisa que eu acho bem interessante, vamos parar para pensar aqui comigo. O que aconteceria se Zagallo não tivesse lutado para seguir aquilo que sonhava? O que seria da história da nossa seleção sem aquele que a melhor defendeu, que a melhor representou durante todo esse tempo, aquele
aquele que mais contribuiu para sua grandeza. Quem seria o Brasil na história do futebol sem Zagallo? Sem o amor e a dedicação do velho Lobo, com certeza muitas coisas não seriam possíveis. Em principal, a maior seleção da história das Copas em 1970 não seria possível sem ele. Zagallo partiu aos 92 anos, sendo multicampeão por onde passou, deixando um legado muito maior do que podemos compreender. E Zagallo, aonde quer que você esteja, eu gostaria de te deixar uma mensagem. Graças a você eu pude entender a beleza e a importância desse esporte que hoje eu tanto amo. E eu sei que foi graças a você, ao Pelé, ao Garrincha e muitos outros que esse esporte hoje é tão relevante dentro desse país. Você dignificou o nosso país dentro desse esporte. Você foi um dos jogadores que levou o Brasil para o mundo e nos fez ser respeitados. E se hoje a gente pode bater no peito e dizer somos pentacampeões do mundo, é graças a você também. Zagallo, todos nós tivemos que te engolir, porque você foi um dos maiores e melhores que nós tivemos. Muito obrigado por tudo, velho Lobo.